Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês. Semana aí pós-feriadão, 8 de setembro. Na verdade, até em alguns locais hoje também é feriado, né? É o caso de Porto Seguro, que é o dia da padroeira hoje, Nossa Senhora da Pena. Também Vitória no Espírito Santo, hoje ainda é feriado, mas para a maior parte aí do Brasil. Estamos aí reiniciando, né, ou começando uma semana. Então, boa semana a todos. Eu sou o Richard Alves, sócio fundador da Lab Turismo. Trabalho com turismo há mais de 20 anos, né? Tive a oportunidade aí de ter uma trajetória no Sebrae. Fui diretor da Barcelona Med Inovação Brasil, fui secretário de Turismo de Porto Seguro, presidente da Associação de Secretários de Turismo do Brasil, né? Experiência também na área hoteleira, no GPS Hotéis e Resorts. E hoje, né, atuando aí mais diretamente na Lab Turismo, uma empresa que trabalha com foco nas soluções, né, em soluções de gestão, soluções de inovação no turismo. E hoje vamos ter um bate-papo muito especial, mais do que especial, com a Ana Clévia Guerreiro, uma militante, uma super profissional do turismo brasileiro, que vai nos dar a honra hoje dessa presença. Saudar os amigos que estão participando conosco, né? O Fábio lá de Manaus, como é que estão as coisas por aí, Fábio, terra boa, né? José Fernandes, que honra, José Fernandes, tê-lo aqui conosco. A Deise lá do Paraná, Tiago Akira, lá de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, craque, fera aí no marketing digital, obrigado Akira. A ideia hoje é a gente fazer um bate-papo assim mesmo, né? Entre amigos, com amigos, para falar um pouquinho desse nosso setor, dos desafios desse nosso setor. O tema hoje é: o jogo recomeçou. Ainda temos muitos desafios, mas podemos dizer aí que o jogo recomeçou, está recomeçando, e para nós é uma satisfação falar um pouco disso, desses desafios, né, para empreendedores, para gestores aí de todo o Brasil. E a Ana Clévia, muitos conhecem, né? Ana Clévia é uma profissional aí com larga experiência no turismo. Ela é coordenadora de turismo lá do Sebrae Nacional, da unidade de competitividade do Sebrae Nacional. Ela é mestre em gestão de negócios pela Universidade lá do Ceará. Tem formação em hotelaria e gastronomia na Itália, MBA em marketing na Fundação Getúlio Vargas. A Ana tem se aprimorado aí em vários programas ao longo dos anos, dentre eles aí o APG da Mana Key, da Fundação Dom Cabral, na ISAD Business School, né? E, como a gente conhece bem, é um profissional que trabalha aí com turismo há muito tempo no sistema Sebrae. Foi coordenadora, né, do programa de regionalização lá no Ministério do Turismo. Enfim, uma profissional aí, uma amiga do turismo brasileiro, tá? Agora vamos aqui dar as boas-vindas, né, da Ana Clévia Guerreiro, para a gente começar aí esse bate-papo especial sobre turismo. Ei, bom dia, bem-vinda, minha amiga. Bom dia, Richard. Tudo bem? Que bom estar aqui cedinho com vocês nesse primeiro dia da semana, né? Primeiro dia útil. Verdade, verdade. Primeiro, obrigado aí, Ana, por ter aceito o convite, né? Por estar aqui conosco batendo esse papo, né? A Lab Turismo tem feito aí uma série de conversas com pessoas aí que atuam no turismo, principalmente desde o início aí desse desafio da pandemia, desde do início do mês de março. Começamos lá com Guilherme Paulos no mês de março, depois viemos conversando com várias pessoas, né? E hoje, com a Ana Clévia, a gente está justamente fazendo, inclusive, um teste nesse modelo das nossas conversas, né? Tínhamos muito êxitos na segunda-feira à noite, mas atendendo aí alguns pedidos, algumas sugestões, a gente fez um ajuste aí para chamar de papo para começar a semana, né? Então, sempre no primeiro dia útil da semana, que hoje é nessa terça-feira, pós-feriado, a gente vai estar aí batendo papo com uma pessoa especial do turismo brasileiro, para compartilhar ideias, para compartilhar insights, para compartilhar um pouco das suas visões.
E Ana, apesar de você ser uma figura mais do que conhecida no turismo brasileiro, você sabe disso, né? Muito mais do que conhecida também, uma figura querida, uma pessoa, uma profissional querida, né? Mas agradecendo mais uma vez aí a sua disponibilidade, eu queria que a gente começasse você falando um pouquinho, Ana, compartilha um pouco com a gente da sua trajetória, né, profissional, que tem a ver com o Sebrae, mas que tem a ver com turismo também, lá desde o início. Então, conta um pouquinho para a gente e relembra para os amigos, né? Muito bom sempre ouvir a tua história, a tua trajetória, que é uma trajetória de garra, de luta, de superação. Fala um pouquinho para nós, Ana. Richard, primeiro, bom dia a todas as pessoas que estão aqui nos prestigiando. Gratidão pelo convite. Eu tenho acompanhado o trabalho que você tem feito pela Leve Turismo. Sinto-me honrada com o convite. Espero que a gente consiga manter aí os patamares de audiência aqui. Uma responsabilidade muito grande, principalmente num pós-feriado. Minha trajetória, na realidade, é sempre bom lembrar que eu sou nordestina. Eu nasci no sertão dos Inhamuns, numa das regiões mais pobres do meu estado. E aí, quando eu começo a trabalhar no Sebrae, eu começo a trabalhar no escritório regional. A gente tem uma história bem parecida em relação à trajetória de Sebrae. Você foi de Sebrae, foi aí que nós nos conhecemos. E você é um profissional fantástico, um amigo muito querido. Mas aí, quando eu atuo nesse escritório regional, sou chamada para assumir o turismo em Fortaleza, né? Até ali, o que eu entendia de turismo era que eu fazia check-in, check-out em hotel. Então, meu conhecimento sobre o turismo era isso. Mas, como eu vinha de um escritório regional, a gente trabalhava com desenvolvimento sustentável. E eu acredito os resultados que eu obtive, digo isso de forma muito humilde, Richard, eu não quero parecer arrogante, mas eu sei que assim o meu trabalho, de alguma forma, contribuiu nos lugares onde eu atuava, onde eu atuei. Então, assim, eu devo muito a essa trajetória no desenvolvimento sustentável, que era minha base ali. Eu estava no início da minha carreira profissional, e aí eu começo a atuar com turismo. Só depois de atuar com turismo é que eu fui fazer meu mestrado, que na realidade eu queria fazer mestrado em administração, mas como eu já estava no turismo, e aí eu fui fazer mestrado em gestão de negócios turísticos, depois fui fazer estágio em hotelaria e gastronomia na Itália, mas só que eu optei pela área de recepção e de A e B, mas no sentido de suporte, de apoio, não de preparação de praia. E foi assim uma coisa muito. Depois eu fui convidada para vir. Aliás, depois eu fui convidada para ir para a Secretaria de Turismo. Fiquei um tempo lá com o Bismarck, recebi o convite da Tânia Brizola e do Ayrton Pereira para vir assumir a liderança do programa de regionalização no Ministério do Turismo. Foi uma época áurea do Ministério, foi uma época áurea do turismo brasileiro. Verdade. Todos reconhecem. Foi quando o turismo bombou no país, um trabalho profissional. Todos nós que estávamos lá acreditávamos que íamos fazer a diferença e trabalhamos para fazer a diferença para o turismo brasileiro. E aí, depois disso, em 2011, eu decido sair do Ministério e sou convidada pelo Carlos Alberto, diretor do Sebrae Nacional, para vir para o Sebrae Nacional, onde eu estou até hoje. Cheguei em 2012 no Sebrae Nacional e estou aqui até hoje, graças a Deus. Ao longo desse tempo, a coisa mais importante que eu entendo que eu construí no meu trabalho, Richard, foram relações de respeito, de parceria, e é isso que eu acho que a gente leva na carreira profissional e também na vida, nessa vida material. Perfeito, Ana, né? Ana, você tem tido aí uma atuação. Eu confesso que eu tinha até esquecido, Ana, que também da sua passagem pela Secretaria de Turismo do Estado, né? Então, bacana demais essa experiência, porque você, além do Sebrae, que é uma instituição aí super transversal, super estratégica, né? E tanta experiência lá na ponta, como a gente costuma dizer, né? No estado, no Ceará. Eu me lembro, na época que a Ana Clévia era coordenadora de turismo lá no Ceará, eu trabalhava também com turismo na Bahia. E a Ana Clévia era nossa ídola, assim, nossa referência em termos de gestora de turismo, sempre arrojada, sempre inovadora, sempre fazendo a diferença lá no Ceará. E não foi à toa que foi para o Ministério, que depois veio, né, para o Sebrae Nacional, para dar uma contribuição ainda mais estratégica, não só pelo Ceará, mas pelo país. Né? É muito bacana essa experiência assim, no nível, né, local, estadual, federal, nacional, e isso que faz de você, tecnicamente, né, uma experiência fantástica, mas muito mais do que isso. Sou suspeito para falar pela relação de carinho e admiração que tenho,
mas essa profissional realmente muito querida, né? E muito bom, muito feliz, viu, Ana? A gente está batendo esse papo aqui hoje, né? Tem gente já. Idade. Ah, legal. Tem gente aí já de Bonito, tem gente de Manaus, tem gente já aqui da Bahia. Pouco a pouco o pessoal vai entrando. E, além disso, lembrando, né, que a gente vai deixar disponível aí essa conversa, esse bate-papo, depois no nosso canal da Leb Turismo no YouTube. Então, as pessoas têm oportunidade. Geralmente, Ana Clévia, muita gente assiste depois também no YouTube, que fica lá disponível, né? Ana, vamos falar o seguinte. Temos aí, né? Nós somos militantes, ativistas desse turismo no nosso Brasil, né? Nos últimos anos, principalmente, tem sido cada vez mais óbvio a importância desse setor, por mais que ainda temos desafios do ponto de vista da valorização da atividade em alguns meios, né? Mas, Ana, eu queria ouvir um pouco da sua visão, assim, por que o turismo, né, é importante no nosso país, apesar de parecer uma resposta óbvia, mas queria muito ouvir a sua visão sobre isso, e para o Brasil, para o povo brasileiro, assim, né? Por que essa atividade é tão importante, Aninha? Eu olho por dois ângulos. Aliás, eu olho por alguns ângulos, mas aqui eu vou abordar dois ângulos, Richard. Um é a importância econômica, outra é a importância humana. A importância econômica é no sentido que o turismo ele abarca um conjunto muito amplo de atividades. Então, ele possibilita o desenvolvimento do território. Aquilo que eu falei no início, eu não vejo o turismo descolado do... Vou dar um exemplo aqui. Se você pensa em colocar de confecção, você pode colocar em qualquer lugar do município, te oferece melhores condições de... O turismo ele só ocorre se for em determinado território em função das características e da atratividade daquele território. E nesse processo ele envolve um conjunto de pessoas, porque os melhores que alcançam melhores resultados são aqueles que trabalham e que são mais singulares. Quanto mais específico você é, quanto mais singular você é, quanto mais você tem uma cultura que só pode ser vista naquele local, porque assim, para eu interagir, eu tenho que me deslocar, eu tenho que ir até a Bahia, eu tenho que ir até o Jalapão, eu tenho que ir até o Amazonas para eu poder vivenciar essa experiência. Eu posso até ver um vídeo lindo, maravilhoso, mas para eu sentir, interagir, eu tenho que estar lá. E no momento que eu faço isso, eu gero mobilidade, eu gero um conjunto de atividades econômicas atuando para me propiciar essa experiência. Então, do ponto de vista da economia, é fundamental. E o Brasil poderia ter hoje uma participação do PIB muito maior. Infelizmente, ao longo do tempo, as políticas públicas não são mantidas e não são apoiadas na forma que elas poderiam ampliar cada vez mais essa participação econômica. E no sentido humano, para fechar aqui a linha de raciocínio, Richard, o turismo ele nos permite o desenvolvimento como seres humanos, como pessoas. O turismo é diverso. Para eu viver plenamente uma experiência turística em qualquer lugar do Brasil, eu tenho que estar aberto ao novo, ao diferente, ao diverso. Eu tenho que entender que o sotaque de determinada região é diferente de outro, que os hábitos alimentares, eu posso até não achar delicioso aquele tipo de comida, mas eu vou experimentar por curiosidade, para entender, porque isso tem uma história por trás, tem um acúmulo de tradições de comunidades que estão ali vivendo, seja no Amazonas, comunidades ribeirinhas, seja no nosso Nordeste, a diversidade que a gente tem, seja no sul do Brasil, pela influência das pessoas que vieram de outros países e colonizaram aquele território, ocuparam aquele território. Então, tudo isso é cultura. E eu sempre digo que, quando eu viajo, eu sempre digo que eu entendo porque é que os nobres, lá no século XVII, no século XVI ou XVIII, para educar seus filhos, colocavam seus filhos para viajar. Porque na medida que a gente viaja, a gente aprende com o outro. A gente entende que é importante respeitar e, mais do que nunca, a gente quer que aquela diversidade ela se mantenha. Porque é aquilo que nos atrai, que nos faz desejar ir até aquele lugar para interagir com pessoas que pensam, se alimentam e falam diferente, com um sotaque diferente da gente. Senão não teria graça. E isso é que dá essa estabilidade emocional, principalmente no período desse que nós vivemos. Estamos todos ávidos por viajar, porque estamos
meio que desequilibrados. Meio não, estamos desequilibrados emocionalmente. E o turismo, ele nos traz novamente essa sensação de humanidade, que somos gente e precisamos interagir com gente. Isso é fundamental. Saúde física, mental, tudo. Perfeito, Aninha, perfeito, né? Então, de trás para frente, assim, ratifico, assino mais do que embaixo, né? Importância dessa atividade para o ser humano, por indivíduo, por tudo isso que você coloca, né? Por ser a possibilidade de crescimento mesmo, de evolução enquanto ser humano, de aprendizado, de interação, né? E por isso é tão importante. Por isso as pessoas no Brasil, por exemplo, colocam cada vez mais como prioridade na sua cesta de consumo, né? De realmente, né, ver a viagem como uma necessidade. A palavra é quase essa, né? E o quanto contribui, né, para o desenvolvimento, para a geração de ocupação, de renda, para tantas e tantas pessoas, nesses milhares de destinos turísticos brasileiros que têm no turismo essa atividade, né? Um abraço aí, ó, Ana Cléber, tanta gente bacana entrando, vi aí o Bruno Wendling entrando aí, que ontem, o nosso presidente lá Legal! da Fundação de Turismo, né? Pessoal aí de Aracaju, pessoal de Porto Seguro, pessoal lá do Rio de Janeiro, enfim, muitos amigos queridos aí, né, do turismo brasileiro prestigiando e participando. Ana, é verdade isso tudo que você coloca, que você reflete, o turismo tem toda essa importância, né? Também a gente sabe aí, está mais do que batido e discutido, todo mundo vivenciando na pele a maior crise do setor, né? Sem precedentes na história, né? Decorrente aí da pandemia. Então a gente já sabe muito bem que existem muitas incertezas, muitos desafios, mas você tem uma trajetória totalmente ligada aí ao empreendedorismo, aquelas pessoas que fazem o turismo acontecer na prática, que são os gestores de negócio de pousadas, de hotéis, né? E eu sei que você sempre esteve muito próximo desses empreendedores. E qual é a reflexão, Ana Clévia, que a gente pode fazer assim, né, para esses empreendedores que vivenciaram aí 5 meses muito difíceis, né, que agora parece que começa a ter uma retomada ainda com muitas dúvidas, a gente vai falar um pouquinho disso também, mas na sua visão, que conhece tão bem o empreendedor do turismo brasileiro, né, como é que ele pode superar esse momento de crise? Richard, eu confesso que eu tenho sido até meio repetitiva em algumas lives, porque quando a gente crê em algo, e eu sou pedagoga de formação, então a gente reitera sempre aquilo que a gente pensa no intuito de sensibilizar aquelas pessoas que nos escutam. Eu entendo assim que é o trabalho conjunto, integrado, é aquilo que eu acreditava e que eu sigo acreditando e que permeia toda a minha trajetória no turismo, toda a minha trajetória, aliás, ligado, porque o turismo também me envolveu com a economia criativa. No período que eu estava no Sebrae como gerente, eu trabalhei área de inovação, área de startups, e estava sob a minha liderança. E isso, para mim, não é separado, sabe, Richard? A gente tem que ter esse senso de comunidade, de integração. Mas o turismo ele é muito mais forte, porque ele exige uma interdependência. Vou te dar um exemplo. Hoje, além de uma série de coisas que você faz, você também gerencia um meio de hospedagem. Então, você pode fazer o trabalho mais bacana que você fizer lá. Se o teu hóspede for fazer um passeio e ele for mal atendido e ele não for tratado da forma como ele merece, ele vai sair falando mal do destino. Por mais que a tua equipe, que vocês tenham feito um trabalho primoroso no hotel, ele vai sair falando mal e ele não vai querer voltar para aquele destino. Então, mais do que nunca, para nós superarmos não só essa dificuldade, mas para nós termos sucesso, para nós alcançarmos os resultados que nós desejamos no nosso no nosso território, na região turística que a gente está localizado e no turismo brasileiro, Richard, é a governança, é atuar em conjunto, é entender que as diferenças elas são necessárias, mas isso não deve nos dividir, ao contrário, isso deve nos unir para que a gente possa entender por que é que nós pensamos diferentes, mas principalmente quais são os nossos interesses em comum. Porque qualquer empreendedor que se instala no território, eu tenho certeza absoluta que ele não deseja apenas o sucesso do seu negócio, ele precisa que aquele destino ele seja um dos melhores destinos do Brasil e do mundo, para que todas as pessoas tenham no seu imaginário o desejo de conhecer aquele destino. Então, se a gente não atua em conjunto... E, Richard, eu tenho falado para os empresários, gente, vocês não podem ter passado por 5 meses, porque nós fizemos uma pesquisa, Richard, teve agências de viagem, uma pesquisa com a BAV, que passaram
mais de 90 dias sem faturar um centavo. É Imagina, verdade. mais de 90 dias sem R$ 1, sem vender R$ 1, Richard. Surreal, Esses né? empreendedores são heróis e heroínas. Eles merecem os nossos aplausos, o nosso respeito. Mas tem que usar essa dor, esse sofrimento para ser melhor. Nós não podemos passar por tudo isso em vão e voltarmos, acharmos que nós vamos voltar àquela velha rotina. Se nós não formos capazes de mudar nós mesmos, pelo menos em alguns aspectos, no sentido de sermos menos vaidosos, menos egoístas, termos mais visão de comunidade, eu vou lamentar por quem não for capaz de fazer essa mudança. Mas aposto no positivo. Aposto que nós voltamos melhores, mais profissionais, mais comprometidos com o destino, mais comprometidos com uma gestão mais humanizada das nossas equipes. Perfeito, Ana. Assim, eu acho que disso, né, dessa necessidade de superação, de tanta coisa bacana que você colocou, eu gostaria de reforçar assim, dois pontos. Isso primeiro da cooperação, né, que sempre foi tão importante, tão necessário. A gente observa, estimula e apoia, né, de forma histórica isso, e a gente vê que, coincidentemente, não tão coincidência assim, os locais mais desenvolvidos do turismo no Brasil e no mundo são justamente aqueles onde a gente tem esse ambiente de cooperação, de sinergia, uma relação um pouco melhor do público e do privado, cada um com seus desafios, mas tentando fazer um trabalho mais conjunto, mais integrado, né? Então, cooperação, que a Ana Clévia coloca aí, um aspecto fundamental, né? E essa questão de forma mais ampla, de forma mais geral, de realmente rever muitos comportamentos, né? Essa situação, essa crise não é uma crise econômica, não é uma crise do turismo, né? É uma crise de saúde, é uma crise da humanidade e, sem dúvida, muitas pessoas, né? Principalmente nos primeiros meses da crise, foram forçadas, levadas a refletir sobre valores, a refletir sobre uma série de questões na sua vida, né? Mas, infelizmente, o ser humano também tem uma tendência de, quando vai passando da crise, né? Ele volta e a elasticidade faz ele voltar para a situação anterior e muitas vezes esquece todas essas reflexões, todas essas necessidades de mudança. Então, que a gente possa, né, Ana, aproveitar o empreendedor, o empresário, para rever também, né, muita coisa do seu propósito, do seu objetivo de vida, do seu modelo de negócio, do modelo de turismo que pratica no seu destino. Bacana, né? Conversa boa demais hoje com a Ana Clévia, do Sebrae, falando sobre turismo, falando aí sobre a retomada. E, Ana, assim, eu costumo dizer, até escrevi um artigo essa semana e em breve vai ser divulgado aí. Um dos pontos que eu digo assim, apesar da crise não ser uma crise gerada no ambiente interno do turismo, né? Ela foi gerada aí no ambiente externo de forma macro e o turismo está sofrendo também com isso, mas a gente precisa, o empreendedor, o profissional, os profissionais do turismo, fazermos a nossa parte nesse processo de reconstrução, de superação. O turismo no Brasil, ele já tinha, apesar de vir melhorando e crescendo e se desenvolvendo, ele tinha um desafio de competitividade, né? E você, mais do que ninguém, Ana, pela sua experiência, conhece muito bem assim quais são os grandes gargalos de competitividade que o turismo tinha e que talvez alguns foram aflorados, né? Nessa crise, assim. Como é que você vê, Ana, esses desafios hoje? Quais são os gargalos, né, que existem, que foram ressaltados, realçados e que a gente ainda precisa superar no turismo brasileiro? Richard, você, como eu, está há muito tempo no turismo e sabe que depois de muitos anos, Bruno aí também, o presidente do Fornatur, estava aí nos acompanhando, depois de muito tempo atuando numa atividade, é impossível a gente não acumular algumas frustrações, né? E uma das frustrações que eu tenho é que, assim, ainda tem duas coisas que a gente bate muito no turismo. É a questão do profissionalismo. Eu mesma vi no meu estado uma série de recursos públicos serem destinados à capacitação de pessoas e a gente ainda não vê o resultado, a mudança que é necessária ter em termos de profissionalismo. Então, Brasil, claro que aqui eu estou generalizando, eu estou falando de forma em geral, existem destinos muito mais profissionalizados que outros, existem empresas que não têm o tipo de problema que a gente está falando aqui, mas a gente está falando do Brasil como um todo. Da média Então, geral. então a falta de profissionalismo no sentido de ter profissionais excelentes na sua formação, e eu não digo só na formação educacional. Claro que a formação educacional ela é fundamental, porque a gente leva para o resto da vida os vícios ou as coisas boas que a gente tem que advém de uma excelente formação.
Mas eu também estou falando dessa formação mais técnica, específica, do profissional da camareira, do garçom, do sommelier, desses profissionais em gerais. Então, assim, esse ainda é um grande desafio. E outro desafio está relacionado à gestão do negócio, né? Pelos empreendedores de uma forma em geral. A pandemia ela desnudou esse processo de gestão, por exemplo, o Sebrae fez inúmeras pesquisas desde o início da pandemia e hoje segue fazendo, e nós fizemos algumas pesquisas qualitativas. E nós tivemos empreendedores que, por conta da pandemia, eles se deram conta que não tinham, pasmem, uma coisa básica que é o mailing dos seus clientes. Eu não entendo como é que você trabalha numa atividade assim, mas a agência sempre mandava os clientes, a operadora, eu recebia lá os clientes, mas você tem que criar relacionamento com o seu cliente. E essa resistência é um novo, Richard. Nós estamos no mundo digital, nós adentramos no século XXI dizendo que os valores desse século era diversidade, respeito à diversidade, era o digital, a sustentabilidade em todos os seus eixos, seja o ambiental, o econômico, porque nenhuma empresa, nenhum negócio sobrevive sem a sustentabilidade econômica, e essa também social. E parece que, assim, na pandemia, a gente volta a falar sobre isso como se fosse uma coisa nova, mas desde o final do século XX, né, ali final dos anos 90, a Eco 92 no Rio, a gente falava sobre a questão da sustentabilidade, e agora a gente toma como se fosse uma coisa nova. Se a gente pode dizer que essa pandemia teve algo positivo, foi que ela nos obrigou, quem não queria, mas por obrigação teve que acessar esse mundo digital. Só que eu tenho uma preocupação que gere um processo de acomodação. E a gente não pode se acomodar, porque todas as pessoas que estão fazendo análise de cenário, Richard, apontam que nós teremos outras crises muito sérias em breve e que elas passam por a questão ambiental. E como disse o colunista do New York Times, ele diz assim, como você pega uma pandemia de saúde, a medicina avançou tanto que rapidamente se encontram soluções e a gente vê respostas muito rápidas. Mas ele diz que a natureza não se negocia. Então, sim, a gente tem que ter muito cuidado, porque a próxima crise, todos os futuristas apontam que vai ser uma crise relacionada ao meio ambiente. Então, assim, isso desnudou a necessidade do empreendedor fazer um processo eficiente de gestão e de estar conectado com os meios digitais. Ainda tem empresários que respondem às nossas pesquisas dizendo que ainda não estão no digital, alguns dizem que desejam entrar brevemente e outros dizem que ainda não querem entrar. Então eu fico pensando assim, ele decidiu fechar a empresa dele, porque se você não está no digital e diz que não quer entrar, assim, ou você não está no seu normal, né? A pandemia realmente te causou um problema muito sério e você não está minimamente... Porque não existe mais negócio hoje sem digital e sem pensar sobre sustentabilidade. Não é uma decisão futura, é uma decisão agora para você sobreviver, para você existir. Você só existe como negócio, como empresário, inclusive como profissional. Nós dois, como profissionais, estamos no mundo digital, senão a gente não existe. Perfeito. Temos aí esses desafios, né? E a hora, mais do que nunca, é de repensar, de agir. É bacana essa visão, o desafio da qualificação dos serviços, né? É lógico que assim, né, Ana? Quando a gente olha para o turismo ao longo desses tempos aí, quando a gente olha para hoje, para 10, 15 anos atrás, 5 anos atrás, muitos empreendedores têm feito o dever de casa, né? A qualidade dos serviços, dos negócios tem melhorado muito, mas ainda temos gargalos, né? Concordo com você, na maioria dos destinos. E perfeita colocação. O gargalo dos serviços, ele não é só um problema estrutural, de qualificação, de educação, né? Das pessoas. É óbvio que isso também interfere, mas, assim, mais do que isso, é uma questão muito da liderança, do gestor, do empresário, né? A gente costuma dizer que o empresário é a maior referência para a equipe dele, o gestor é a maior referência para a equipe dele. Então, muitas vezes, quando uma pousada, um hotel, um restaurante, ele tem problemas de serviços, né? Isso é responsabilidade direta para aquela pessoa que topou o desafio de empreender, de fazer acontecer, que é o empresário. E que, dentre todas as suas habilidades de marketing, de finanças, de gestão, de tudo isso, ele precisa ser também um líder de equipes e ele precisa garantir
os bons serviços, né? E outro aspecto aí bacana demais, assim, a questão digital, que já era algo assim premente, que muitos já vinham pouco a pouco apostando, investindo, mas eu digo que no turismo a gente vivia um paradoxo, porque é um setor tão moderno, tão de vanguarda em muitos aspectos, né? Mas nessa parte da digitalização das plataformas, tanto que muitos empreendimentos realmente faziam isso, né? Eles eram comprados, eles não se vendiam, né? A demanda caía quase que por gravidade, porque a gente tinha um momento extraordinário nos últimos anos no turismo brasileiro. Então essa demanda, né? Para o bom empresário ela vinha um pouco melhor, para o empresário que não fazia uma gestão tão apurada também acabava vindo de algum jeito. E agora a gente vive um desafio, né? Porque, queira ou não queira, a demanda reduziu, o momento é de crise, e sem dúvida nenhuma, os bons nesse jogo digital vão conseguir se superar e vão conseguir ter melhores resultados, né? Ana, vamos para um outro bloco aqui, né? A gente vai fazendo um ping-pong aqui, porque parece que é muito tempo, mas passa voando essa 1 hora, a gente já está na metade aqui da nossa conversa de coisas importantes para o nosso setor, né? E você comentou muito de cooperação, a importância da cooperação. A cooperação muitas vezes se materializa através do associativismo, né? Das entidades empresariais. Como é que você vê, Ana, assim, o papel das entidades empresariais no turismo, né? Seja as entidades nacionais, como a gente tem aí, que representam o setor, e também as entidades que têm aquele papel local, em cada destino, assim. Que reflexão você traz para a gente sobre essa importância das entidades empresariais para o setor? Eu acredito muito nas entidades empresariais. É necessário que se tenham entidades representativas. Num momento como esse, o Sebrae foi lá junto ao governo defender os pequenos negócios, mas foi fundamental a participação das entidades empresariais representando os interesses de cada segmento que elas defendem. Por exemplo, uma das lideranças que se destacou muito nesse processo, a Magda da BAV, teve um papel fundamental, uma série de outras lideranças. Eu estou citando aqui a Magda, porque a BAV, uma entidade que pela primeira vez tem uma mulher aí na presidência, e isso é importante. E aí a gente vê como foi relevante aquelas empresas que estavam vinculadas e associadas a entidades empresariais, que elas foram lá no governo, ao BRAF e a BEOC, nós fizemos pesquisa, ao BRAF e a BEOC, pegaram a pesquisa que nós fizemos do setor de negócio e eventos, Richard, e colocaram na mesa com o Ministério da Economia. Então, assim, pensem o valor aí dessas entidades empresariais. E é importante também se participar das entidades empresariais locais. Por quê? Você precisa estar vinculado a uma entidade nacional, que ela te represente também junto a outras entidades nacionais, e, ao mesmo tempo, é necessário também você estar vinculada a entidades locais, porque cada local tem as suas especificidades. Mas as entidades têm que se renovar também, sabe, Richard? As lideranças têm que se renovar, é necessário uma renovação. E quando eu falo em renovação, eu não estou falando em renovação vinculada à idade. Algumas pessoas dizem assim, tem presidentes ou presidentas, né, de entidades que estão lá, que são pessoas que têm, sei lá, não sei que idade. Eu sempre falo dessa idade que está aqui, sabe? A gente tem que renovar aqui. Eu vejo pessoas, assim, com 70, 80 anos, que têm uma cabeça bacana, que estão lá na frente, nada com o que está acontecendo. E eu vejo pessoas que têm 30 anos e que elas são velhas, porque elas não acreditam mais que é necessário mudar, que é necessário estar sempre lendo, aprendendo, que aprender é um desafio cotidiano. Então, as entidades empresariais são fundamentais, mas a gente precisa renovar o espírito. E essa renovação de espírito não passa pela idade física das pessoas, passa pela idade de mentalidade. Você pode ter 20 anos. Se você acha que o mundo vai ser sempre assim, que as coisas são assim mesmo, então você não está preparado para liderar nada. Talvez nem a sua casa, nem a sua família. Então, assim, para você ser um líder, você tem que estar aberto à mudança, a reaprender, a entender que todo dia é um desafio novo, que o que você sabia ontem, muito provavelmente na próxima semana vai estar ultrapassado, e que é assim mesmo. E que o mundo hoje, esse é o desafio de viver. Richard, entrou aqui uma mensagem para mim que o município Socorro é dos sonhos, um empreendedor fantástico.
que eu tive a oportunidade de conhecer esse município bacana de Socorro. Não posso deixar de falar aqui que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu estava no Ministério do Turismo, o Carlinhos. Era o secretário de Turismo de Socorro, Zé Fernandes, que é um empreendedor. Está aí um empreendedor, que é um cara muito à frente do seu tempo e que lidera, que inova e que é sempre jovem, porque está sempre aprendendo. Esse é um excelente exemplo de um município e de Fernandes como empreendedor que está sempre aprendendo. Desculpe trazer o assunto, mas entrou aqui a mensagem para mim, eu não poderia deixar de... Porque eu aprendi muito com você, Zé Fernandes. Uma das grandes emoções foi quando eu visitei o Campo dos Sonhos e eu me emocionei quando eu vi crianças com Down, cheio de crianças com Down na piscina do empreendimento dele. Aí, Richard, a gente percebe como o turismo inclusivo é importante. O turismo é para todos, independentemente das limitações que você tenha ou não. Muito Perfeito. bacana trazer aqui, mas eu não poderia deixar de citar, repito. Não, perfeito. Assim, primeiro que a questão da que você coloca, né, Ana, do associativismo, das entidades empresariais, né, em todos os setores econômicos é fundamental para a competitividade. Isso acontece no vestuário, na indústria, no comércio, né? E a gente costuma dizer que no turismo é ainda mais importante. Por quê? Porque, assim, aquilo que você colocou, né? Não adianta o cliente, o turista, ter uma boa experiência no hotel, na pousada, se ele no táxi, ou se no restaurante, ou se no atrativo acontece diferente e vice-versa. Então, o empreendedor do turismo, mais do que qualquer outro segmento, ele depende muito fortemente do que acontece no destino como um todo. Então, esse produto, né, de forma macro, o destino turístico, o empresário ele precisa agir também coletivamente, e isso vai acontecer de forma prática pelas entidades empresariais. Então, cada empresário precisa fazer sua parte, né, Ana? Precisa, e ter lideranças que nos representem é importante, Richard. Sabe, assim, lideranças, entidades que têm um peso junto ao governo, junto ao próprio Sebrae, junto à universidade. A gente precisa ter, e quando eu falo governo, não estou falando só do governo federal, não, é o governo municipal, estadual. No caso aí, vocês têm um destino forte. Vocês precisam ter lideranças que cheguem junto ao prefeito, à prefeita e digam, olha, nós precisamos disso, isso é relevante para a gente precisa estar junto. Porque é uma atividade, como eu disse, Richard, que tem muita interdependência. Por exemplo, Perfeito. é bacana, a gente precisa que o secretário de limpeza urbana faça um trabalho maravilhoso, o secretário de turismo Uhum. faça um trabalho maravilhoso. E você foi secretário, você sabe, se o secretário de limpeza urbana faz um trabalho horroroso, se ele não tem competência, as pessoas vão achar esse destino muito ruim. Então, o É. turismo interdependente. Aquilo que são as suas oportunidades também são suas ameaças. Esse processo de interdependência, de trazer todo mundo junto, é bacana, gera oportunidade para todo município, mas também gera uma série de desafios, uma série de ameaças. Até porque não é fácil, né? A gente fala, todo mundo sabe que é interdependente, quem é empreendedor, gestor de meio de hospedagem depende dos outros segmentos, depende das políticas públicas, depende de todas as secretarias, mas historicamente a gente sabe que não é fácil, né? O trabalhar coletivamente, o agir coletivamente, o gerar resultados coletivos é um grande desafio, né? E é um grande aprendizado que a gente volta a dizer, né? Coincidentemente, os destinos mais estruturados ou aqueles que conseguem superar melhor seus desafios são justamente aqueles que conseguem, né, também ter essa cooperação, conseguem estabelecer essas parcerias, né? Ana, vamos falar agora de um assunto desafiador, já que a gente está falando de parcerias, né, que são as políticas públicas, né? Fundamentais. Muitas vezes o empresário diz que o problema é do governo, o governo diz que é do empresário. A gente sabe que existem desafios em todos os âmbitos, tanto no setor privado quanto no setor público, mas queria te escutar, né? Como é que está, qual a sua visão hoje? Como é que a gente melhora as políticas públicas para o turismo em todas as esferas, Ana? Vocês estão assistindo e ouviram ele dizer que era meu amigo, né? Vocês viram que ele me trouxe aqui para mim. Tema desafiador, né? Eu não sei se ele é tão meu amigo, não. Estou brincando, óbvio. É, eu, eu amo trabalhar com políticas públicas, sabe, Richard? Políticas públicas. Você foi secretário municipal e você sabe que quando você tem políticas públicas arrojadas, comprometidas com o desenvolvimento, elas dão resultado.
E o bacana é que eu tenho certeza que você deixou de ser secretário municipal e, tipo assim, 6 meses, um ano depois, você viu o resultado sendo colhidos de sementes que você tinha plantado quando era gestor público. Então, gente, se tem alguém nos assistindo aí que está vinculado à gestão municipal, estadual, federal, não existe desenvolvimento sem políticas públicas arrojadas. A gente tem que olhar para frente. Vou te dar um exemplo aqui do Sebrae Nacional. 2016, Richard, nós definimos que a estratégia que nós queríamos para o desenvolvimento turístico dos territórios nos quais a gente atua era a estratégia de destinos turísticos inteligentes, baseada em quê? Em sustentabilidade, experiência, tecnologia e governança, porque não existe desenvolvimento territorial sem governança. Só existe desenvolvimento baseado no território, baseado na governança. Então, eu estou citando o exemplo do Sebrae, porque hoje eu estou no Sebrae, onde eu atuo, mas, assim, políticas públicas são necessárias e é importante que o empresariado esteja junto. E eu vou te dar um exemplo prático. Um dia desse, um amigo meu me ligou, ele disse, olha, me convidaram aqui para eu ser novamente, fazer parte de uma associação que é de um território. Ah, eu estou cansada, Ana Clévia, eu não acredito mais nisso. Eu disse, ó, deixa eu te dizer aqui uma coisa, também tem dias que eu desanimo, mas a gente tem que acreditar. Porque se a gente não acredita, significa dizer que a gente desistiu. Se a gente desistiu, a gente tem que deixar de atuar no turismo e atuar em outra atividade econômica. Então, Perfeito. assim, o empresariado tem um papel. Eu sei que tem momentos que é difícil. Eu sei. Não, as pessoas me contam, mas eu vivi isso, eu vivo isso. Vocês acham que é fácil? Vocês acham que eu e o Richard, que estamos aqui, não tem dias que dá vontade da gente arrumar mala e ir para outro lugar, sei lá? Mas, gente, acreditando. Só tem uma forma da gente mudar a realidade, quando a gente atua. Quando a gente atua como cidadão, vocês como empreendedores, aí eu profissionais, como consultor, mas a gente tem que atuar cotidianamente. E a gente está meio desanimado, as nossas forças para renovar a nossa atuação, o nosso profissional tem que cobrar, sim. Cobrar com respeito, no tom de voz adequado, mas cobrar que políticas públicas que elas têm problemas. Nós não temos uma educação de qualidade das políticas públicas. Quando muda o presidente, quando muda o governador, quando muda o prefeito, como se tudo fosse. Isso mostra que o nosso país ainda não tem, tanto por parte dos gestores públicos, como por parte nossa mesmo, de profissionais e de empreendedores, para chegar, olhar olho no olho, parar de fazer puxa-saquismo, que eu ainda vejo muito puxa-saquismo como elemento para se fazer ser ouvido. A gente tem que ser ouvido não porque a gente puxa o saco, mas a gente tem que ser ouvido porque a gente respeita. E se a gente respeita, a gente merece ser respeitado, porque a gente traz as verdades fundamentado não nas nossas orientações partidárias, mas orientado na nossa atuação como empreendedor, como profissional. Eu posso ser de qualquer cor partidária e devo me fazer respeitar por aqueles que cuidam de políticas públicas, porque a fala que eu faço não é fundamentada nos meus interesses partidários ou nos meus interesses pessoais, mas é nos interesses do desenvolvimento do meu país, do meu estado, do meu município, do meu território. Então, é dessa forma que a gente se faz respeitar, dizendo a verdade, com muito respeito, no tom de voz adequado, mas a gente não pode abrir mão disso. Senão, o que é que nós somos? Nós não pode ser líder, não pode se dizer líder aquele que não faz uma liderança baseada nos fatos, na realidade, e que traz contribuições, porque uma coisa é importante, não basta a gente criticar. Toda vida que você vai fazer uma crítica, por mais que ela seja construtiva e no tom adequado, você tem a obrigação de levar uma sugestão. Perfeito, Ana, perfeito e excelente reflexão, porque a gente fala muito do papel do setor privado, ele tem um papel fundamental, né? Nossa querida amiga Tânia Brizola há muito tempo fala que só existe turismo quando a gente tem setor privado fazendo a engrenagem rodar, isso é totalmente verdadeiro, mas a gente tem sim um papel fundamental, né, dos governos
em realmente fazer boas políticas públicas, né? E o Bruno comenta aqui, Bruno Vendel, nosso presidente do Fórum Nacional do Secretário de Turismo, nosso presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, a visão dele aqui fez um comentário de que realmente só existe política pública efetiva quando a gente tem governança, tem lideranças atuantes e as governanças realmente fortalecidas. Isso é fundamental. Aproveitar e Nosso tempo está acabando, mas bem rapidinho eu quero ressaltar aqui o Bruno. Eu conheço o Bruno há muitos anos e eu vi o Bruno, quando eu digo crescer, crescer como profissional. E tá aí um cara que eu tenho um respeito imenso, não é porque ele está nos acompanhando, não. Eu já disse isso para ele no privado, porque assim, é um cara que não perdeu a visão crítica, apesar de ser governo hoje, mas não perdeu a visão crítica e que se faz respeitar. O Bruno é sempre uma pessoa muito crítica e eu gosto disso. Então, você pode ser uma liderança respeitada, está aí hoje presidente do Fornatur, quando você tem secretários ali como Arialdo Pinho, você tem secretários de peso, inclusive de outros estados da Bahia, e o Bruno está lá, jovem, sendo o representante do Fornatur. Por quê? Porque foi um cara que cresceu, amadureceu na forma como se posiciona e faz críticas construtivas. Isso é fundamental. é um belo exemplo, né? Assim, o Mato Grosso do Sul hoje é um belo exemplo de profissionalização da gestão pública, quando traz um técnico, traz um gestor para poder liderar a política pública no Estado. Eu costumo dizer, né, que bom seria se a gente tivesse mais meia dúzia, pelo menos, ou vários Brunos aí à frente do turismo nos outros estados. Sem dúvida nenhuma, a gente teria um avanço muito maior, né, nas políticas públicas, que é esse tema que a gente tem falado agora, desse grande desafio. E não é fácil, a gente tem um modelo de gestão pública no Brasil desafiador, mas é possível, né? Eu passei 2 anos, como você sabe, na Secretaria de Turismo de Porto Seguro e tive também a honra e o privilégio de assumir a presidência da ANSEDTU, que é a Associação de Secretários de Turismo. Então, trabalhamos muito próximo aos secretários municipais de turismo do Brasil todo. Foi uma experiência, inclusive, profissional muito bacana. E a gente vê, né, Ana, que quando realmente o secretário e o prefeito querem, eles podem fazer um esforço, apesar de ser muito difícil. Você não consegue resolver todos os problemas, você não consegue atender a todas as expectativas, mas você pode sim fazer algumas coisas importantes, algumas coisas bacanas do ponto de vista da profissionalização da gestão pública, né? Quando existe o diálogo, o problema é que muitos municípios, a gente sabe que é difícil mesmo e às vezes os municípios não têm muito recurso, mas o diálogo, sentar à mesa e ouvir e dialogar já é um passo importante. Perfeito. Mandar um abraço aqui para o nosso Alex Brito, gerente regional do Sebrae do Extremo Sul da Bahia, está aqui prestigiando também, participando, e os colegas aí, né, da Ana Clévia do Sebrae do resto do país que também estão prestigiando. Muito obrigado aí pela participação. Ana, muito se fala em inovação da oferta, em experiências, né? Só o Sebrae tem falado disso aí uns 15 anos, né? Já tem algum tempo que se chegou à conclusão de que no turismo não dá para simplesmente vender a commodity, ou seja, a cama para dormir e a refeição como necessidade básica de alimentação somente, né? Que as pessoas, quando viajam, querem ser surpreendidas, querem as tais das experiências. E você que conhece tão bem, né, o Brasil e o mundo, né? Como é que a gente coloca, Ana, cada vez mais esse conceito de experiência, de inovação, de agregar valor à oferta na prática em nosso país? Richard, a gente precisa mudar uma chavezinha aqui na nossa cabeça, sabe? Aquilo que se chama de mindset em inglês. Mas, assim, dá uma virada de chave na nossa mentalidade para a gente poder inovar e realmente oferecer experiência. Você sabe que eu sou uma pessoa que adora viajar e, assim, eu sou alucinada por inovação. Então, eu fico pesquisando tudo, indo atrás, correndo atrás. Mas, assim, a gente precisa mudar mesmo essa chave na nossa cabeça. E eu diria que o melhor caminho, Richard, é a gente pesquisar, é a gente ler. Por exemplo, eu tenho essa atuação no turismo, mas eu adoro inovação. Eu tanto leio muito sobre inovação, como eu leio muito sobre filosofia. Só para você ter ideia. Mas, assim, as pessoas, assim, o que é que isso tem a ver com turismo? Tudo. A gente precisa ler, estudar. Isso vale para nós profissionais, nós consultores, porque eu sou consultora no Sebrae, você é consultora no Lab, você é consultor no Lab, vocês criaram o Lab. Mas, tipo assim, a gente tem que estar o tempo lendo, estudando e lendo sobre áreas que não necessariamente parecem ter conexão sobre o turismo. É nesse momento que vem os insights. Se a gente fica lendo só A, B, C, D, só aquela coisa, não estou dizendo que ler sobre turismo, sobre a atividade que você atua, não é importante. Eu estou dizendo que ler sobre turismo é obrigação. Se você atua no turismo e você não está antenado com o que está acontecendo no seu setor, então sinto muito.
Isso aí é o básico, é a leitura básica. Mas fora isso, hoje, assim, eu estou conectada com todos os meios de comunicação. Eu estou conectada com a Time Travel, com a Time Innovation, com a Time Startup. Eu estou falando da Time, pode ser qualquer outra, porque eu quero dizer que eu leio sobre muitas coisas que têm relação direta ou não têm relação direta com turismo. Então, assim, o que eu tenho lido de filosofia nesses últimos dias, assim, não é brincadeira. Eu estou inscrita num evento do Fronteiras do Pensamento, que ele traz, o tema desse Muito ano é bom. reinvenção humano. Por quê? Porque eu estou buscando, eu estou antenada com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Quem pensa, o que é que está pensando, o que é que está dizendo? Então, quem empreende tem que estar antenado com isso também. Aí a pessoa diz assim, ah, mas eu não tenho tempo. Mas a gente parou agora nessa pandemia, e aí, né? Será que não é melhor a gente organizar a nossa agenda e dedicar tempo a isso? Quais são as inovações que você está fazendo sobre sustentabilidade, sobre gestão de pessoas, sobre gestão do digital no seu negócio? Que outros empreendedores estão fazendo isso? Quais são as boas práticas? O que é que eu posso aprender com essas pessoas? Então, Richard, a gente tem que achar Perfeito. tempo. Muitas das coisas que eu leio 1 hora da manhã. Parece mentira? É 1 hora da manhã mesmo. Sábado, domingo. Então, assim, você tem que estar conectado com o que está acontecendo no mundo e com o que está acontecendo no digital, quais são as novas inovações, quais são as invenções que estão tendo. Então, tudo isso você tem que estar atento para você poder inovar no seu negócio. Porque quando você lê, você começa a pensar de que forma isso se aplica à sua atividade. Na hora que você começa a pensar isso, você começa a ter insights. E o brasileiro é criativo, mas tem que ler mais. Ler pouco e ler de forma superficial. A gente não vai fazer a diferença ficando na superficialidade. A gente que tem que mergulhar. E experiência é fundamental. Ninguém viaja mais por commodity. A gente viaja para viver coisas que nos tocam profundamente. Porque no século Perfeito, XX, Ana. como nós somos muito digitais, a gente precisa do humano. E o turismo é a atividade que, por excelência, nos oferece isso. Essa conexão com o humano, com o simples, com o verdadeiro, com o singular, com o que é profundo. Perfeito, Ana. Ótima, belíssima reflexão, né? Então, assim, a gente sabe que virou lugar comum falar de experiência, todo mundo fala, mas tem muita gente, inclusive, que fala, mas de fato não acredita. Então, é importante que a gente acredite nessa importância nessa necessidade de inovar, de fazer a diferença, de surpreender, de criar o uau para o cliente, porque é isso que ele quer. O brasileiro tem viajado cada vez mais, vinha viajando antes dessa pandemia, ele está mais exigente, ele compara, ele quer ser surpreendido. Então não é uma coisa bonitinha, filosoficamente falando, né? Algo de necessidade, de competitividade de mercado, que você inove. E a inovação, Ana, dá uma dica preciosa para a gente, né? O insumo da criatividade é isso, é olhar o mundo de outras formas, é ver outras coisas, é se inspirar, é buscar essa inspiração, é buscar enxergar coisas novas, porque esse exercício vai nos ajudar no processo de inspiração, de criatividade e a inovação, a experiência é a criatividade aplicando, gerando resultados, né? Nada mais do que isso, né? Estamos indo para a nossa reta final. Que delícia de conversa, Ana. Obrigado, obrigado mesmo. E Eu vamos que falar agradeço. agora, né, de um tema aí que com certeza tá. Vamos ver se dá tempo aqui, de um tema que está aí, a bola da vez. A gente viu aí o que aconteceu nesse feriado na maioria dos destinos turísticos brasileiros, né? E por um lado, lógico, quem trabalha com turismo fica muito feliz de ver que o brasileiro realmente deseja, quer, está voltando a viajar, mas por outro lado, nós nos preocupamos muito com a questão de sustentabilidade, das coisas serem feitas de forma que possam ser mantidas, que possam ser sustentáveis. Então, muitas vezes, talvez não adianta ter um boom que não se sustente, mas é uma grande interrogação, porque é uma situação nova para todo mundo. Então, Ana, esse feriado aí, 7 de setembro, um verdadeiro boom nos destinos turísticos, as pessoas ansiosas para viajar, hotéis, pousadas, resorts, tudo cheio, né? Muitos locais e muitos destinos turísticos cheios. A gente sabe que isso, por um lado, é bom, porque gera renda, gera receita, né, para esses destinos que estavam sofrendo tanto, mas, por outro lado, gera preocupação também para muita gente, do qual que é essa conta que pode chegar daqui 2, 3 semanas aí, com possível aumento do caso de contaminações, porque essa conta, se chegar, vai chegar daqui 2, 3 semanas, né? Como é que você vê esse momento que a gente vive, Ana? Richard, assim que começou essa crise de pandemia,
o Yuval Harari, é um israelense fantástico, que disse que uma das coisas mais perigosas dessa pandemia não era o vírus, uma das coisas era a ganância. E a gente tem que ter cuidado com a ganância, né? A gente precisa retomar. Os empreendedores, como eu disse anteriormente, não existe ninguém, não existe empresa, perdão, que sobreviva sem uma sustentabilidade econômica. Mas a gente tem que ter cuidado, porque assim, a vida humana ela tem que estar sempre acima de qualquer coisa. Inclusive a Constituição que nos rege, que rege esse país, diz isso. Então, assim, a gente precisa retomar, e isso vale para todos nós. Eu também estou ansiosa por viajar. Você sabe que eu adoro viajar. Mas, assim, a gente precisa, tanto o empreendedor que recebe, a comunidade que recebe, mas o turista para determinado destino, ele também é responsável de cuidar daquela comunidade. Me choca e me aterroriza quando eu vejo pessoas que não cumprem as normas. Isso está na lei, é legislação dos destinos, é lei, e lei deve ser cumprida. E mesmo que não fosse lei, não seria uma questão de respeito ao próximo? Não seria minimamente uma questão de educação? Então, eu acredito e torço e defendo a retomada do turismo. Não só torço, eu defendo. Inclusive, defendo a retomada do turismo de negócios e eventos. Existe uma cadeia que precisa ser alimentada com a retomada dos negócios e dos eventos. E acredito que podem ser, sim, retomados com segurança, com respeito às normas. Tem um protocolo aí que a ABO, que a Ubraf fizeram, nós ampliamos esse protocolo, está lá no site do Sebrae, mas todos nós somos chamados a ser responsáveis, a ser minimamente cidadãos. E ser cidadão significa respeitar a lei e respeitar o outro. Então, podemos e devemos retomar, é necessário. A atividade econômica necessita, as empresas precisam faturar, mas, ao mesmo tempo, clamo por esse sentimento de cidadania e de respeito ao próximo. Devemos retomar, cuidando de nós mesmos e das pessoas com quem nós estamos interagindo. Seja na nossa casa, seja no destino que a gente visita. E no destino que a gente visita, principalmente. Porque se nós não respeitamos as normas, corre o risco desse destino fechar novamente. E no momento que um de nós desrespeita as normas, a gente tanto está desrespeitando as pessoas, como a gente está dificultando, sendo um obstáculo para a retomada daquele destino turístico. E nós precisamos retomar sustentavelmente, do ponto de vista da saúde pública, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental. Porque retomar significa manutenção dos empregos gerados pelo turismo. E todos nós somos responsáveis, todos. Desde a pessoa, todos nós, desde o gari que está na rua, desde eu que sou hóspede numa pousada simples ou num hotel de luxo. Todos, e o empreendedor também, todos nós somos responsáveis, o gestor público, enfim, toda a comunidade. Perfeito, é um grande desafio, né? Nem tanto, nem tão pouco. Ficamos aí praticamente o turismo de lazer parado, uma parada total, e agora começa a reabrir. Acontece aquilo que alguns previam. Realmente você tem um efeito rebote aí, as pessoas confinadas, isoladas, não estão tendo a necessidade de viajar. E cabe, né, aos empreendedores, aos gestores públicos, né, que possam ser muito responsáveis aí nesse processo de retomada, fazendo isso que você fala de forma organizada, de forma sustentável, apesar de ainda termos muitas incertezas, e essa pandemia ela não vai se acabar de forma imediata, no curtíssimo prazo, mas eu penso que, assim, que já existem formas de enfrentar, de superar, de conviver, inclusive com atividades, né, de turismo, de lazer acontecendo. Mas precisa, né, Ana, dessa responsabilidade, desse cuidado, porque a gente ainda tem aí um caminho a ser percorrido do ponto de vista de superação da pandemia, né? Maravilha. Claro, e as incertezas agora fazem parte da nossa rotina. Perfeito, perfeito, tá? Então, Ana, agradecer mais uma vez a você, agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam ao vivo, agradecer a todas as pessoas que vão nos assistir depois pelo nosso canal no YouTube, dizer que é um prazer estar aqui conversando, compartilhando visões, conhecimentos
com essa profissional e amiga tão querida que é a Ana Clévia Guerreiro, do Sebrae Nacional. Já aproveitar, Ana, e avisar as pessoas que na próxima semana, às 8h30 da manhã, segunda-feira, vamos ter aqui o Michel Barcosi, né, que foi da CVC, que foi da Flytour e que agora lançou um projeto extremamente interessante, que é a Easy Travel Shop, né, com o conceito de vender experiências, de ser uma grande plataforma de serviços de experiências, está com um time muito interessante lá. Foi amplamente difundido na mídia aí nos últimos dias e a gente vai bater um papo na próxima semana aqui pelo Instagram com o Michel para falar um pouco aí desse projeto, que eu acredito que é um projeto muito interessante. E aproveitar, estamos nos segundos finais, mas que você possa aí fazer o teu abraço, a tua saudação final aí para as pessoas que nos escutam, Ana. Richard, eu sonho com um turismo muito mais inclusivo, com um turismo onde todo brasileiro possa viajar. Porque, para mim, como disse o Tias, turismo não diria indústria, não gosto de me referir ao turismo como mas é o espaço da felicidade. Eu acredito nisso verdadeiramente. Creio que todo brasileiro merece conhecer o seu país, merece ter condições de viajar, não interessa se compra em 10, em 15 parcelas, e quero dizer para quem recebe que o dinheiro é o mesmo, tanto daquele que paga à vista como daquele que paga em 15 parcelas. Todos são turistas, todos merecem ver experiências incríveis, e convido a todos os empreendedores para a gente retomar de uma forma nova, sermos